Vamos relembrar o que está acontecendo lá no Edim. Nos vídeos anteriores nós falamos que os terrestres eles estavam trabalhando para os Anunnakis, para os Elohims, acreditando como se fosse a dos seus próprios deuses e trabalhando incansavelmente. Todos os trabalhos forçados na poeira, no sol, eles não se queixavam. E também as tábuas disseram que eles cada vez mais se emparelhavam macho e fêmea. Então eles tinham seus filhos e a população foi crescendo. E os Elohims entraram ali no seu regalo. Eles não esquentavam mais a cabeça porque tudo o que eles precisavam fazer, os terrestres, os primitivos, eles estavam fazendo. E eles caçavam, e eles pescavam, e eles ali construíam as suas grandes cidades, os seus grandes palácios, e assim estava aquela vida sobre a terra. Mas assim diz as tábuas sumerianas. Durante 7 chars, o grupo dos Anunnakis se acomodou muito, seu descontentamento diminuiu. Então, durante 7 chars, durante 25.200 anos, os Elohims estão tranquilos, estão vivendo de uma forma tranquila, sem serviços pesados. Só que as tábuas sumerianas diz que durante 3 chars mais 10.800 anos, a pesca e a caça havia diminuído. Não, a terra já não produzia com grande quantidade como produzia anteriormente, e houve uma preocupação, porque os Elohims, eles não tinham abastância mais de comida, então aquela ração que eles até davam para os terrestres não estava sendo suficiente, nem para eles e nem para os terrestres. Isso fez com que Enki se preocupasse. Por quê? Porque aquele homem primitivo, ele não tinha capacidade de transformação. Ele era simplesmente um ser, por um lado até inteligente, mas que a sua inteligência era uma inteligência de aprendizagem. Ele até aprendia o que fazer, mas ele não tinha a capacidade de desenrolar ou desenvolver outras coisas. E isso não era suficiente, porque eles não tinham ali aquela capacidade inteira de saber como plantar, de saber como transformar e fazer com que aquelas plantações rendessem até mais, e com isso o problema estava generalizado. Então, durante 10.800 anos, mais ainda houve escassez sobre a terra. E assim diz as tábuas sumerianas. Em seu coração, Enki estava planejando uma nova empresa. Concebia a criação de uma humanidade civilizada, cereais que sejam semeados por eles para serem cultivados, ovelhas para que se apacentem. Enki chega à conclusão que tem que ter um homem civilizado, tem que ter uma pessoa que possa plantar, uma pessoa que possa semear as sementes, uma pessoa que possa pastorear, uma pessoa que possa desenrolar tudo aquilo que aqueles primitivos, meio homem, meio animal, não estavam mais conseguindo fazer. E Enki agora, ele vai até o Abisu, ele vai olhar no meio das florestas, ele vai lá nas hortas, nos canteiros de obras, onde aquela civilização pré-adâmica está trabalhando, e ele começa a imaginar o que ele fará para mudar a árvore genealógica deles. Ele começa a pensar o que poderia ser feito agora nesse trabalhador primitivo para mudar a sua árvore da vida, o que eles chamavam de cobra entrelaçada, para chegar a este homem civilizado. E dentro dessas observações, as tábuas sumerianas diz que Enki viu algo alarmante. Observou os descendentes dos terrestres e constatou algo alarmante. Com a repetição das cópulas, se estavam degradando para seus antepassados selvagens. Então Enki observou durante esses 10.000 anos e 800 que conforme os terrestres iam tendo outros filhos, a mentalidade deles iam voltando como a dos seus antepassados. Eles não conseguiam evoluir, eles tinham pensamentos primitivos, pensamentos arcaicos, e várias vezes tinha que se tornar a ensinar tudo de novo, porque não se conseguia uma evolução dos terrestres. Sem saber o que fazer, pega o seu vizir Izimud, um amigo
que conta segredos, um amigo particular, entra no barco e começa a navegar pelos pântanos, navegar pelos rios, para ver se alguma coisa flui em sua cabeça sobre o que ele possa fazer. Ele começa a olhar os terrestres, ele começa a tentar procurar alguma coisa, porém ele ainda não tem ideia de como produzir um homem civilizado. E aqui eu quero abrir um parênteses. Existem alguns nomes nas tábuas sumerianas que são chamados pelos Elohims ou até mesmo os Igis, como Ninurta, Izimud, Ninmah, Ninki e assim sucessivamente, que as pessoas possam falar, não, mas os anjos têm terminação El. Isso não tem nada a ver. Os anjos passaram a ter terminação El depois que surgiu os deuses do panteão cananeu. Foi quando Abraão decidiu cultuar e se devotar ao Deus El. E não só o Deus El antigamente, como nós vimos isso até no Novo Testamento. Repare o que o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar. Repare o que o versículo fala. O povo que se chama pelo meu nome. Algumas pessoas têm essa vertente que o Deus El seria o Deus que Abraão escolheu e assim sucessivamente depois passou a todos os filhos de Israel, Miguel, Gabriel e assim por diante. Só se passou a ter essas terminações quando veio o panteão cananeu. Antes disso, El ainda foi conhecido por Ea e por Enki. Por isso que às vezes falamos sobre as tábuas sumerianas e não aparecem esses nomes que são comuns na Bíblia de hoje. Voltamos ao rio. As tábuas sumerianas diz: viu que na borda do rio se banhavam e pulavam os terrestres. Entre eles havia 2 fêmeas de selvagem beleza. Firmes eram seus seios. Contemplando elas, o falo de Enki se umedeceu. Tinha um ardente desejo. Então diz as tábuas sumerianas que quando Enki viu aquelas 2 jovens de beleza selvagem, de seios firmes, ele se excitou, o seu falo umedeceu. Ele vira para Izimud e diz para ele, olha, eu quero beijá-la, eu quero abraçá-la, será que eu devo fazer isso?